Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no Mergulhando na Lição. Hoje eu quero te convidar para um mergulho num tema que é o coração da nossa comunidade, as conexões, aquilo que nos une e nos faz mais fortes. Vamos nessa? Já parou para pensar o que realmente sustenta uma igreja? O que faz ela ficar de pé, firme? A resposta está aí, ó, nas conexões. São esses laços, às vezes invisíveis, mas tão poderosos, que formam a base, o alicerce de uma igreja cheia de vida. E é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto. Sabe, quando a gente fala em unidade, muita gente já pensa que é todo mundo ser igualzinho, né? Pensar igual, agir igual, mas não é nada disso. A palavra nos mostra que a beleza da coisa é como num grande mosaico. Um monte de peças diferentes, cada uma do seu jeito, que juntas formam uma imagem linda. O que une tudo isso? Um único propósito em Cristo. Tá, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Para a gente entender melhor, que tal dar um pulinho lá no passado? A igreja primitiva, especialmente com o apóstolo Paulo, deixou para a gente um modelo incrível de como unir pessoas de mundos completamente diferentes em uma só comunidade de fé. E o mais legal é que a estratégia do Paulo não era algo que acontecia por acaso, não. Era muito intencional. Ele era como um artesão, sabe, que vai tecendo, juntando fios de todas as cores. Ele investia nos relacionamentos, fazia questão de valorizar o dom de cada um. E o mais impressionante, construía pontes onde só existiam muros enormes, barreiras culturais. Tudo por causa de uma missão muito maior. Agora, trazendo essa lição para a nossa realidade, o chamado para sermos unidos continua o mesmo. Isso não muda. O que mudam são os desafios, né? Hoje em dia, a gente enfrenta outras barreiras que muitas vezes, de um jeito bem silencioso, vão tentando enfraquecer essa nossa comunhão. E olha só o contraste que a gente vive hoje. De um lado, a gente tem o ideal da Bíblia, que é o quê? Uma ponte firme de comunhão, de ajuda mútua, de uma missão que é de todos. Mas aí, a gente olha para a nossa realidade. E muitas vezes o que a gente vê? Umas pontes meio quebradas pelo individualismo, pelo cada um por si, sabe? Por divisões, por opiniões pessoais que acabam ficando maiores que o nosso chamado em comum. Mas, ó, a boa notícia é que a gente não precisa ficar só olhando para isso de braços cruzados. A pergunta agora é como é que a gente pode, de forma ativa, reconstruir essas pontes. Vamos ver alguns passos bem práticos para a gente fortalecer os laços na nossa comunidade? A lição nos dá um verdadeiro mapa do tesouro para a unidade. Passo 1, valorizar e respeitar as diferenças. Passo 2, não deixar que assuntos pequenos nos separem. Passo 3, buscar de propósito a comunhão, o diálogo, a cooperação. E o passo 4, que amarra tudo, manter o foco sempre na nossa missão principal, que é o Evangelho. É um plano de ação para a gente começar hoje mesmo. Aí fica aquela pergunta, né? A pergunta que vai lá no centro de tudo isso. Afinal de contas, qual é o verdadeiro segredo para a gente alcançar essa unidade tão profunda? E a resposta está aqui. É o coração do nosso estudo. A unidade de verdade, gente, não é algo que a gente fabrica com o nosso próprio esforço. Ela simplesmente nasce, ela brota, quando Cristo se torna maior que tudo, quando a presença dele é tão grande que as nossas diferenças ficam pequenininhas perto dele. E quando Cristo ocupa esse lugar central, uma coisa maravilhosa acontece. As nossas diferenças, que antes podiam ser motivo de divisão, se transformam nas cores vibrantes que tornam o corpo de Cristo ainda mais bonito, mais rico. A diversidade deixa de ser um problema e se torna a nossa maior força. E para a gente terminar, a palavra de Deus nos deixa um chamado bem direto, lá em Efésios capítulo 4. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que essa não seja só uma frase bonita, mas a nossa prática de cada dia. A gente se encontra no nosso próximo estudo.